Irmão Richard Antwi, eu quero louvar e agradecer a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por sua bondade que nos foi demonstrado durante todo esse tempo. Eu quero aconselhá-lo, meu irmão, minha irmã que estiver me ouvindo, que se você estiver procurando por algo nesta terra, se você está procurando fazer qualquer coisa na terra, então meu conselho para você é procurar. E procurar Cristo Jesus, porque com Ele você é salvo. Aleluia! Tudo o que eu estou dizendo é que você precisa buscar Jesus agora, porque o tempo está chegando, quando você não poderá pegar nenhuma caneta, ou um pouco de sua propriedade, você não poderá levá-la com você, quando o seu tempo chegar, quando a vida nesta terra chegar ao fim. É por isso que eu estou aconselhando-lhe, para que você dê sua vida a Jesus, para que, quando Ele vier para os seus santos, você esteja entre eles, e então você terá uma alegria eterna, que nunca se afastará de você. Na segunda-feira à meia-noite, meu pastor costuma me ligar e muitos de nós, ele nos chama para que nos despertemos e oremos. Então acordei para orar. Não importa quando ele chama, eu saberei, estará em intercessão para os membros da igreja. Mas neste dia eu decidi adorar o Senhor sozinho. Então eu adorava o Senhor sozinho, até que em certo ponto, no meu culto eu pareci um pouco fraco. Então fui e coloquei parte do meu corpo na minha cama, e metade no chão do meu quarto, porque minha cama não era alta. Enquanto eu estava deitado na cama, eu ainda estava orando em línguas, adorando e louvando o Senhor em línguas, mas, de repente, vi que era o amanhecer. O Senhor me disse, antes e depois, quero que fique com 1 minuto. Ele disse, Richard, você ficou com 1 minuto. O Senhor me disse que ficava comigo, que me deram 1 minuto. Então minhas roupas foram mudadas e recebi a roupa celestial. Mas vi numa visão, que eu estava sentado na minha cadeira, lendo a minha Bíblia. Eu estava fazendo estudos da Bíblia. Irmãos, o que aconteceu foi tão surpreendente. Eu vi que era um dia de descanso e eu estava estudando minha Bíblia. De repente, vi uma escuridão muito espessa no meu quarto. Eu disse, o que está acontecendo? Então eu consegui passar pela escuridão, e ir para minha janela, e quando cheguei lá, tentei então abrir, para ver o exterior da casa, para ver se esse lugar também estava escuro, ou era algo que está errado na sala. Mas para minha surpresa todo lugar estava escuro. Mas quando olhei pela janela, vi alguns anjos brilhantes. Os anjos estavam no céu, e mesmo na escuridão eu podia vê-los. Eles estavam segurando suas trombetas, e imediatamente, eu os vi, e começaram a tocar a trombeta. Quando eles tocaram, eu vi crianças, na verdade, bebês e crianças pequenas que voavam para o céu, com alguns poucos adultos entre eles. Todos estavam de branco e, portanto, eu podia vê-los. Eles eram como a luz. Eram muito brilhantes e estavam entrando no ar. Depois de algum tempo cessou. Ninguém estava voando mais e a trombeta também parou. A escuridão parou e voltou, e era de manhã. Quando a escuridão parou e a luz do amanhecer voltou, vi-me, que eu estava usando minhas vestes celestiais, mas para minha surpresa, meu corpo permaneceu como está. Permaneceu um corpo normal. Não era o corpo celestial, como normalmente acontece. Então fiquei um pouco surpreso. Eu ouvi as pessoas gritando. Então eu decidi ir lá e ver o que está acontecendo. Quando eu decidi sair, eu vi muitas pessoas gritando e fazendo ruídos lá fora. Quando eu saí do meu quarto, enquanto as pessoas estavam gritando, havia comoção em todos os lugares. Eu saí e vi muitas pessoas correndo, para cima e para baixo. Muitas pessoas estavam dizendo, meu filho estava mamando no meu peito e, de repente, ele desapareceu. Meu filho foi à escola e voltou, e enquanto eu lhe dei comida e ele estava comendo, ele desapareceu. Meu irmão ou minha irmã, eu estava com ele desapareceu. Então, todos estavam falando sobre uma pessoa perdida, ou desaparecida. Quando eu saí, eu disse, porque essas coisas estão acontecendo. Então eu fui ao subúrbio nas proximidades, mas se passava o mesmo. Quando eu fui para a cidade em si, vi muitas pessoas naquela mesma situação, queixando-se umas às outras. Perderam um irmão, ou uma irmã que desapareceu.
Eles não conseguiam encontrar a pessoa. Eles estavam reclamando, olhando ao redor, procurando seus parentes. Então eu pensei em mente: só nessa nação está acontecendo isso? Então eu disse: e os países europeus, os países asiáticos e todo outro continente? Imediatamente, fui rapidamente levado para aquele lugar, e quando cheguei lá, vi que as coisas eram iguais sobre esse lugar também. As pessoas não estavam fazendo normal. Eles estavam correndo para cima e para baixo, indo para cima e para baixo em todas as direções, assim como estava acontecendo aqui. Eu vi que em todos os lugares estavam assim, na Ásia ou qualquer outro continente do mundo. Então decidi que o melhor é que eu voltasse para o meu país. Quando eu disse isso, imediatamente voltei para minha nação. Quando cheguei, conheci pessoas que ainda estavam naquela situação, indo para cima e para baixo, procurando por uma pessoa ou outra. Então eu conheci essa senhora que estava procurando uma criança, um bebê de 6 meses. A senhora procurava a criança em todos os lugares. O Senhor me fez seguir essa senhora em uma casa, e a senhora estava dizendo: eu deixei meu filho aqui. Na verdade, eu dei ao meu filho um comprimido para dormir, para que me permitisse ter um caso com meu namorado, enquanto meu marido viajava, mas voltei. Vejo que meu filho não está aqui e, portanto, o que eu vou fazer? O que vou contar ao meu marido quando ele voltar? Ela estava chorando e chorando, andando para cima e para baixo. Eu vi muitas pessoas, homens e mulheres, trocando suas roupas, e depois tirando toda a maquiagem de seus rostos, levando suas Bíblias, e correndo indo a várias igrejas. Eles entraram nas várias capelas e oraram. Eles estavam dizendo: o que os cristãos disseram aconteceu. O arrebatamento de que eles estavam falando ocorreu. Portanto, essas pessoas estavam correndo para as várias igrejas. Eles pensaram que talvez haja uma ajuda para eles. Eu fui a uma igreja, vi muitas pessoas na igreja, e eles estavam chorando porque não puderam ir no arrebatamento. Eles estavam chorando que se eles tivessem mudado, poderiam ter ido. Eu fui para outra igreja, onde também encontrei uma multidão de pessoas naquela igreja. Eles também estavam orando, curvando-se a uma estátua. Eles dizem que é de Maria. Eles estavam rezando para essa estátua. Eles pensavam que talvez ela pudesse ajudá-los, para que eles também possam ir no arrebatamento. Quando vi o que estava acontecendo, decidi que me retirasse daquela capela, onde eles estavam ajoelhados, diante da estátua de Maria. Eu queria ir à casa de meu pastor, para informá-lo sobre o que está acontecendo, para ver o que está acontecendo. Mas quando cheguei à rua, vi que não havia movimento de nenhum veículo. Na verdade, nenhum serviço havia. Sem eletricidade, sem rádio, sem TV, não havia nada. Portanto, as pessoas estavam simplesmente se movendo, de um lugar para outro, sem qualquer veículo. Então eu decidi ir à casa do meu pastor. No caminho da cidade, que é um pouco longe, pela graça de Deus, consegui chegar à sua casa. Quando cheguei às portas principais, apertei a campainha da porta, e ninguém respondeu. Então forcei os portões, abri e entrei. Quando entrei, fiz o mesmo no portão principal do corredor. Ninguém estava respondendo. Eu também abri esse portão. Quando entrei na casa, comecei a chamar eles: pastor, mama. Então eu comecei a chamar as crianças: Pilipa. Ninguém estava respondendo. Então eu comecei a olhar nos vários quartos, e quando entrei nos quartos, vi que ninguém estava na casa. A casa estava silenciosa, e senti isso instantaneamente. O pastor e a família se foram e eles me deixaram aqui. Então eu chorava. Acabei de me atirar no sofá do salão, e comecei a chorar. Eu vi que eles me deixaram. Então, depois de chorar por algum tempo, eu decidi voltar para a cidade e saber o que fazer depois. Quando cheguei à fazenda, encontrei um grupo de pessoas, muitas pessoas chegando. Entre eles estavam alguns pastores, apóstolos, líderes e membros da igreja, e todos estavam indo para a casa do meu pastor. Tudo o que eles estavam dizendo era que queriam entrar na casa do pastor, porque ele pregava sobre essa mensagem do fim do tempo, e santidade e justiça.
Então, vamos até ele. Então, poderemos ouvir tais mensagens que nos permitirão chegar ao céu. Eu ainda estava de pé naquele lugar, olhando para eles, porque eu estava pensando em mim mesmo. Eu não disse nada a eles. Então, quando eles vieram, eles também perceberam que o pastor e a família não estavam aqui. Todos começaram a chorar e disseram: "Oh, o homem se foi. Ele não está aqui." Todos estávamos no caminho de volta para a cidade. Eu ouvi enquanto as pessoas estavam chorando, porque não encontraram o pastor e a família, mas também eu estava com minha tristeza, pensando no que deveria fazer. De repente, ouvi alguém rir, com uma voz profunda. Eu me virei para ver quem era. Era uma pessoa muito alta, assim como Jesus. Seu olhar era como Jesus, mas seu comportamento não era como Jesus. Então, quando vi rindo, senti imediatamente que ele não era Jesus. Eu ouvi dizendo: "Ah, agora o mundo inteiro pertence a mim. Seja o que quiser, eu posso fazer o que quero." Qualquer um que realmente queira se libertar, será livre para vir a mim. Ele estava falando. Percebi que ele não era Jesus. Quando este homem disse essas palavras, imediatamente ele acrescentou: "Isso porque agora eu sou o Salvador. Se você se curvar para mim, você será livre." Quando ele disse isso para muitas dessas pessoas que vieram para a casa do pastor, e que estavam no caminho comigo voltando para a cidade, eles pensaram que realmente era Jesus. Então eles se inclinaram para ele. Imediatamente, inclinaram-se para ele e levantaram a cabeça. Então eu vi a figura 666. A marca da besta na fronte. Quando vi, eu disse: "Ah, de modo nenhum me prostrarei." Então eu tive que correr por minha vida. Eu decidi correr pela minha vida, para evitar o recebimento desta marca. Eu corri, embora eu estivesse com fome. Eu tive que correr e voltar para a cidade. Então eu decidi ir para casa e ir a algum lugar para comprar comida para me alimentar. Mas irmãos, quando eu fui para casa, vi minha TV, e não tinha eletricidade na minha casa. Não havia eletricidade em qualquer lugar, mas quando eu entrei no meu quarto, minha TV que estava no quarto estava ligada, embora não tinha eletricidade. Na televisão, irmãos, o que vi? Os apresentadores de jornais, eles estavam entretendo as pessoas. Ficaram muito felizes pelo que aconteceu, e eu vi em suas testas que eles tinham a marca da besta. Eles ficaram felizes e, depois de algum tempo, eles mostraram uma imagem do homem que vi na terra, que estava dizendo que ele agora é o Salvador do mundo, aquele o próprio Satã. Eles colocaram sua foto na TV, e mais tarde, vi muitos de seus agentes. Eles têm seus rostos como animais, eles têm caudas, mas seu corpo se parece com seres humanos, mas o rosto e as caudas fazem a diferença. Havia muitos. Eles também estavam de pé atrás da imagem desse homem. Então eu tentei desligar a TV. Eles estavam mostrando isso na TV, mas, irmãos, eu tentei desligar a TV, mas não desligava. Então eu deixei. Eu decidi ir e pegar dinheiro, onde eu guardo no meu quarto, e para minha surpresa, quando eu peguei o dinheiro, vi que a primeira nota tinha a marca da besta, o 666, e a imagem de Satanás no dinheiro. Então eu disse: "Ah, este não é o dinheiro que eu quero." Então coloquei esse de lado e peguei o próximo, e também tinha marca. Então joguei todo o dinheiro. Meu dinheiro tinha mudado para o dinheiro do diabo, tendo a marca da besta, e a foto dele. Então eu disse: "Estou condenado. Eu tenho que sair, e saber o que fazer." Quando eu decidi sair, fui descobrir o que fazer. Saí, vi uma jovem vendendo água gelada. Eu queria comprar uma água gelada desta menina, mas eu vi a marca da besta em sua testa. As coisas que ela estava segurando estavam tendo a marca. O recipiente em que ela estava vendendo a água gelada também tinha a marca da besta sobre ela. Então eu disse: "Não, não, eu não posso comprar nada dessa jovem." Então, eu decidi ir a qualquer lugar onde eu pudesse comprar água ou comida. Mas o que me veio à mente foi ir a uma igreja, onde talvez eu seja aceito em primeiro lugar, e eles possam me ajudar. Então, a primeira igreja que entrei, vi alguns irmãos. Eles estavam bem vestidos,
Os homens também. Todos tinham coberto seus corpos. Muito legal. Eles removeram todas as coisas más. Eles cobriram seus cabelos e removeram todos os acessórios, perucas, cabelos falsos artificiais, que as mulheres estavam usando no cabelo, antes do arrebatamento. Eu vi isso realmente. Eles estavam bem vestidos. Mas irmãos, o que posso dizer? Quero dizer que era tarde demais para eles. Eles teriam servido melhor ao Senhor se tivessem feito isso antes do arrebatamento. Mas eles decidiram esperar. Eles ignoraram todas as advertências que o Senhor deu, e viveram suas vidas como se fosse para eles próprios, até o arrebatamento acontecer. Antes que percebessem, eles cometeram um erro, mas era tarde demais. No entanto, eles estavam chorando na igreja, tão a sério que eu não tinha ninguém para conversar. Todo mundo estava tão ocupado, orando, para que o Senhor tenha piedade deles ou delas. De repente, enquanto eles estavam chorando e chorando ao Senhor para intervir, Satanás, aquele que vi mais cedo, no caminho para a cidade, batendo palmas, todo mundo se voltou para ele, e ele disse: Você já viu como seu Jesus te enganou? Você já viu como ele tem sido seletivo? Ele agiu parcialmente levando algumas pessoas e deixando todos vocês aqui. Você o serviu todos esses anos, mas olha como ele te recompensou. Mas eu, se algum de vocês se curvar para mim, nunca vou tratá-lo assim. Eles pensaram que eram bons conselhos, e muitos decidiram se curvar a ele. Quando ele explicou que não os tratasse da maneira como o Senhor Jesus os tratou, e que se inclinem a ele, quase todos se curvaram, exceto apenas alguns. Eles se curvaram para Satanás e, quando levantaram a cabeça, eles tinham a marca da besta na fronte. 666. Apenas alguns se recusaram a se curvar a ele, e tomar a marca. Por isso, ele perguntou: Então você não vai se curvar para mim? Ele apenas deu um sinal. E seus agentes, cujos rostos são como animais, vieram imediatamente. Eles entraram, e aqueles que se recusaram, em primeiro lugar, a se curvar a Satanás viram esses agentes de Satanás. Eles entraram, então ficaram assustados, e se curvaram também e receberam a marca. De modo que todos receberam a marca. Quando vi que todos receberam a marca, vi que esse não era o lugar para mim. Eu tive que fugir para a minha vida. Então eu me afastei daquela igreja. Corri para outra igreja. Lá também conheci muitas pessoas. Eles estavam bem vestidos agora, porque todos querem vestir-se perfeitamente. Querem vestir-se da maneira celestial. Mas era tarde demais para eles. Eles estavam chorando. Enquanto eles estavam todos chorando, com seus pastores levando-os a chorar, os pastores estavam no altar, chorando seriamente. Ouvimos as palmas e novamente quando nos voltamos, foi o mesmo homem, Satanás. Quando o pastor viu Satanás, ele começou a repreender Satanás, e o pastor disse: Você não é o Salvador. Você é um enganador. Ele começou a repreender, tentando expulsar Satanás, e então, o diabo começou a rir dele. Ele começou a rir dele. Depois de um tempo, ele parou de rir e disse: Olha, por que você está desperdiçando sua energia? Todos esses anos você me serviu fielmente. Você estava protegendo minha propriedade. A vida adúltera que você estava vivendo era minha propriedade, que você estava protegendo. É agora que venho recompensá-lo. Por que você está fazendo isso? Quando o diabo disse isso ao pastor, ele começou a perder sua razão. O chão começou a tremer, a Bíblia caiu, e o pastor dobrou os joelhos para Satanás. Quando a congregação viu que o pastor santo se curvara para Satanás, todos eles, quase todos, se curvaram. Mesmo alguns deles se curvaram e, quando levantaram a cabeça, todos estavam com a marca da besta. 666. As poucas pessoas que recusaram, Satanás sinalizou para seus agentes. Quando os agentes entraram na igreja, como fizeram na igreja anterior, imediatamente viram os agentes. Eles ficaram com medo, e receberam a marca também.
Eu tive que fugir novamente desta igreja. Saí para saber o que fazer depois. É muito prudente, muito sábio, quem quer ter salvação e aceitar Jesus agora. Na verdade, naquele momento, a morte também fugirá do homem. Os homens estarão à procura da morte, mas nunca alcançarão. Porque estou falando disso? Quando eu fui lá, eu vi muitas pessoas em cima de um prédio de história muito alto. Eu vi muitas pessoas em pé na parte superior do prédio. O que eles estavam tentando fazer era lançar-se para baixo, para que eles morressem, para que não recebessem a marca da besta. Alguns deles, embora tentassem, eles se jogavam do prédio até o chão, mas eles não morriam. O que vi foi que eles ficaram feridos, e eles estavam com muita dor, mas eles não morreram. Mesmo alguns caíram sobre uma parede de cerca que tinha metais perigosos, e isso também não os matava, eles ficavam feridos. Os agentes do diabo entraram e perguntaram para eles: agora vocês receberão a marca ou não? Porque eles estavam com dores graves. Eles não tiveram escolha, e disseram: sim, vamos receber a marca. Eles deram a marca a todos eles, a marca na fronte. Quando eu saí daquele lugar, cheguei a um lugar que parece um estádio, um grande terreno, onde muitas pessoas estavam orando com seus pastores que os lideravam. Enquanto eles estavam orando seriamente e chorando, o diabo veio novamente. O que eu quero dizer é que é bom você orar, mas o que é melhor para você é levar uma vida santa e justa, especialmente em um momento como esse, em que estamos. É melhor para você levar uma vida justa e santa. Então, quando Jesus vier, você conseguirá ir com ele e evitar todos os problemas que essas pessoas estavam enfrentando. O que aconteceu foi que, enquanto oravam, o diabo apareceu batendo palmas. Todos se voltaram para a direção do inimigo. O pastor apontou para Satanás e disse: ah, este é o meu mestre. Este é o único que me ajudou sozinho, mesmo antes do arrebatamento. Ele é o que tem me dado os poderes para fazer o que eu fiz na igreja para vocês. Todos os milagres que vocês viram em mim, todos vieram dele. Então é bom que ele esteja aqui. Deixe-nos prostrar tudo para ele e dar-lhe a honra necessária. Quando ele disse isso, eles se curvaram para o inimigo. E quando se curvaram, eles receberam a marca na fronte. O que aconteceu foi que, as poucas pessoas que se recusaram a se curvar a Satanás para receber a marca, os agentes de Satanás foram sinalizados como de costume. Quando eles entraram, as pessoas que se recusaram a receber a marca, eles os reuniram. Eles vieram de entre eles, e reuniram todos em um ponto. Não sei onde os agentes de Satanás receberam um ferro quente. A primeira pessoa que se recusou a receber essa marca, eles usaram esse ferro quente na testa. Quando usaram na testa, eles simplesmente removeram a pele da testa. A pessoa começou a chorar. Então eles lhe perguntaram: você vai recebê-lo agora? Ele disse sim. Eles colocaram um adesivo na mão, e quando eles removeram o adesivo, a figura 666 foi tatuada lá. A próxima pessoa também, que também se recusou a receber a marca, eles tomaram um metal muito quente e usaram na garganta desse homem. Quando viu que estavam colocando metal perto de sua garganta, ele disse: não, 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 eu vou recebê-la. Então, ele também recebeu a marca, e isso fez com as pessoas restantes, que foram inicialmente resistentes, para receber a marca também. Todas as pessoas estavam naquele grande lugar, como um estádio. Significa que todos receberam a marca. Pela graça de Deus, novamente, tive a chance de fugir daquele lugar, para ir a outro lugar. Fui para um lugar montanhoso. Eu vi muitas pessoas em uma montanha muito alta. Eles também estavam caminhando por lá. Enquanto estávamos lá, as pessoas estavam chorando, chorando por ajuda, orando a Jesus para que as acompanhasse, também para que os buscasse. De repente, Satanás apareceu lá. Quando ele apareceu, ele disse: ah, eu sei que eu sou o que você está procurando, seu Salvador. É por isso que eu vim. Na verdade, quando as pessoas o viram, como ele parecia, eles pensaram que era Jesus. Então, ele disse:
Todos vocês devem se curvar. Eles se curvaram rapidamente para Satanás. Todos eles. Todos receberam a marca instantaneamente. Quando eu vi que receberam a marca, eu tive que fugir rapidamente do topo da montanha. Irmãos, o que eu estou tentando dizer é que naquele dia, você pode correr até o topo da montanha para ir orar. Não haverá libertação. É por isso que lemos a Bíblia no Apocalipse capítulo 6 do versículo 12 em diante. A Bíblia diz que as pessoas vão correr, reis e comandantes, pessoas de bons padrões, e mesmo que é muito sério, sobre essa escritura, é que mesmo os servos estarão entre eles. Mesmo as pessoas aqueles que vivem, e estão se recusando a servir a Deus agora. A Bíblia diz que os servos estavam entre eles, e eles correrão para as montanhas, e depois para as estradas, pedindo para que os montes os cobrissem, para escondê-los da ira daquele que está sentado no trono, que é Jesus Cristo. Este é o momento para que você dê a sua vida a Jesus, para que isso não aconteça com você. Eles corriam até o topo da montanha, mas não havia salvação. Eles tiveram que receber a marca da besta. Quando desci daquela montanha alta, fui direto a outra grande igreja. Eu entrei nesta grande igreja, vi que alguns estavam vestindo roupas pretas, e alguns estavam com cinzas sobre eles. Mas eu quero dizer-lhe que neste dia, todas essas coisas não o ajudarão. Decida agora, porque não há nome no céu, e sob a terra, que possa salvar. O Senhor diz que nenhum nome foi dado para nos salvar, exceto o nome de Jesus. Enquanto estávamos nesta capela, eles estavam orando, eles estavam chorando, e de repente, vi que eles estavam orando diante da estátua de Maria. O demônio, Satanás, transformou-se na estátua de Maria, da maneira exata, e começou a falar com a congregação. Eu sou Maria, aquele que deu à luz o Salvador. Ouvi seu clamor e meu filho me enviou para vir e ajudá-los. Mas, antes de você ser salvo, todos vocês devem receber essa marca. Se você conseguir receber essa marca, você receberá a sua salvação. O que acontece é que eles usaram um adesivo. Eles colocaram o adesivo em sua testa e, quando o removeram, o número 666 apareceu neles. Eles apenas usaram a mão para esfregar o adesivo, e a marca aparecia na pele. Foi o que eles fizeram. As pessoas fizeram uma fila em linha, e começaram a receber este adesivo, que continha a marca da besta 666. Então, vi que todas as igrejas na cidade, eu vi que os membros haviam tomado a marca da besta. Então eu disse, não. Isso significa que eu não posso viver entre eles. Deixe-me ir para minha cidade natal. Então, talvez, tenha pessoas ali que não receberam essa marca, e eu terei paz lá. Senão não conseguirei viver com essas pessoas que receberam a marca. Então eu decidi fazer uma viagem de volta à minha cidade. Irmãos, eu decidi ir à beira da estrada, e havia um carro vindo, e o motorista estava dizendo que todas as pessoas que querem viajar para qualquer lugar têm que ter a marca. Quem não tiver, eu não vou levar. Então entrei no carro com algumas pessoas que também não estavam com a marca. Enquanto estávamos indo, vimos que o motorista estava acelerando, e ele estava dirigindo na direção de um caminhão que se aproximava. Então, todos nós decidimos dizer ao motorista para ter cuidado. Você está dirigindo na direção desse caminhão que se aproxima. Mas o motorista não estava ouvindo porque ele tinha marca em sua testa. Então ele não nos escutou. Ele dirigiu a uma velocidade muito alta, de encontro ao caminhão, e imediatamente bateu neste caminhão. Eu não sofri nada porque eu estava com a roupa celestial em mim, e eu vi-me parado por aí na estrada em algum lugar. Todas as outras pessoas ficaram feridas. Imediatamente, os agentes de Satanás chegaram e perguntaram para eles se receberiam a marca ou não. Eles disseram, bem, nós vamos receber isso. Então eles deram a marca a todos eles, e eu tive que correr para salvar minha vida. Enquanto estava parado no caminho, eu estava procurando um carro para me levar à minha cidade. Então eu parei um carro, vi que o motorista tinha a marca da besta nele, então eu dei um sinal, pode ir embora.
eu não vou me juntar a você. Então ele foi embora. Comecei a andar na estrada e vi outro carro chegar. Quando este carro também estava chegando, parei o motorista. Eu vi que ele não tinha marca em sua testa. Então eu pensei que era um carro genuíno. Então eu decidi entrar no carro. Quando entrei no carro, olhei para o motorista, sorri para ele e ele também sorriu para mim. E havia outros no carro que também não tinham a marca. Fiquei feliz, mas, à medida que íamos adiante, ocorreu algo. Eu olhei ao redor do motorista. Talvez ele não tenha a marca na testa, mas ele pode tê-la em algum lugar. Então, enquanto eu estava olhando ao redor dele, e a marca estava na mão dele, eu disse a mim mesmo: ah, então ele também é um deles. Então eu disse ao motorista: pare. E todos os passageiros disseram: por quê? Eu disse-lhes o motivo e todos se juntam a mim para pedir ao motorista que pare o veículo. Mas o motorista não se importava. Ele estava acelerando. Quando pedíamos para ele parar, ele estava indo a uma velocidade muito alta. E ele foi para uma ponte, em um rio muito alto. Ele bateu nesta ponte e o carro saltou e caiu no rio. Quando o carro se afogou neste rio, comecei a nadar e cheguei à margem do rio. Os outros passageiros também tentaram. Eles nadaram, mas eles lutaram muito antes de chegar a esse ponto. Então, quando chegaram à margem do rio, eles estavam cansados e haviam engolido muita água. O que aconteceu foi quando eles chegaram à margem do rio estavam fracos. Imediatamente, os agentes de Satanás vieram e perguntaram se eles receberiam a marca ou não. Eles disseram: bem, vamos recebê-la. Então eles receberam a marca. E eu tive que correr novamente. Eu atravessei um mato e quando entrei no mato, vi pessoas escondidas nos arbustos. Então fui e me escondi com um certo homem, em um ponto particular. Mas, enquanto estávamos lá, eles até que nos descobriram. Um veio e nos perguntou: você receberá a marca ou não? O homem estava comigo e respondeu: eu vou recebê-la. Então eu vi que todas as pessoas lá decidiram receber a marca. E eu tive que correr novamente. Quando corri e cheguei à minha cidade, entrei na minha casa e vi que um dos meus tios havia recebido a marca. Um dos membros da família recebeu a marca e ele disse que não poderia ajudar ninguém que não tivesse a marca. Então todos da família também decidiram marcar. Eu também vi que eles aceitaram os adesivos e receberam a marca. Então, quando eu vi que todos os membros da minha família tinham recebido a marca, eu disse: então, esse é o meu fim. Eu estou acabado. Eu tenho que correr. Então eu decidi fugir de casa para ir a qualquer outro lugar, que talvez seja mais seguro para mim. Eu corri de minha casa e decidi ir para um terreno mais seguro. Ao passar, vi uma casa em uma periferia da cidade, e estava vazia. Então eu decidi ir a esta casa que estava vazia, nos arredores da cidade. Quando entrei, vi um homem, a esposa e as crianças que estavam se escondendo perto de um sofá. Eles me chamaram. Eles me pediram para me esconder. Então eu também fui e me juntei a eles. Eles não receberam a marca. Então eu me juntei a eles. Nós estávamos todos escondidos lá. Mas por um momento, nos voltamos e ouvimos alguém aplaudindo. Quando olhamos, era Satanás batendo palmas. Ele disse: por que vocês estão se escondendo? Por que vocês não querem receber a marca, para que vocês tenham a paz? Mas o homem da casa disse: nós não vamos receber a marca hoje ou amanhã. Quando ele disse isso, imediatamente, Satã deu um sinal. Imediatamente, seus agentes se aproximaram. Eles arrastaram esse homem para frente. Eles usaram uma grande lâmina, e eles seguravam ele e removeram sua pele. Eu podia ver o crânio do homem com sangue escorrendo, tanto que, quando a esposa viu o que aconteceu com o marido, a esposa estava com medo. A esposa decidiu, junto com as crianças, receber a marca, para evitar que fossem feridos. Então, imediatamente, eles receberam a marca e foram livres. O homem ainda insistiu, dizendo que ele nunca receberia a marca. E os agentes de Satanás arrastaram o homem para um certo lugar. Enquanto eles estavam arrastando o homem, eu tive a chance de fugir. Imediatamente, afastei-me da casa, e Satanás gritou:
Este é o homem que está me vendo. Traga ele para mim. Eles estavam me perseguindo. Enquanto eu estava correndo, cheguei a um lugar onde conheci um jovem e ele disse: "Oh, venha, venha. Eu posso ajudá-lo." Nós estávamos correndo até eu chegar a um lugar. O jovem me disse: "Você não pode ir mais. Você não pode sair." Quando este jovem segurou minha mão, e eu estava lutando para me livrar de suas garras, tudo o que vi que ele era um dos agentes de Satanás. De repente, esse homem se transformou no mesmo animal, igual aos agentes de Satanás. Então, um forte vento me tirou dali, quando eles estavam prestes a me agarrar, e me levou ao ar. Então, de repente, ouvi uma voz: "Richard." Então eu entendi que era o Senhor. O Senhor disse: "Esse é o minuto que eu lhe disse que será o arrebatamento." Então eu entendi o que o Senhor me contou a respeito de um minuto. Que um minuto foi para eu ver tudo o que aconteceria no arrebatamento, e um minuto foi para me mostrar tudo o que aconteceria depois do arrebatamento. Então foi o que eu vi. Enquanto eu estava indo para o céu, eu estava prestes a entrar na nuvem. Pastor P.P. Kuranchi. Isto é que o Senhor mostrou ao nosso irmão Richard Antwi. Você viu isso? Quão terrível é a situação. Você ouviu isso por si mesmo. Como temos de correr de um ponto para outro, de uma igreja para outra igreja, de uma casa para outra casa, das montanhas, por toda parte, mesmo através do arbusto, e todas essas coisas não podiam dar-lhe a libertação necessária que ele queria. O que isso está nos dizendo? Está nos dizendo que se o homem se recusa a aceitar Jesus agora, e esperarmos até amanhã, amanhã pode ser muito tarde. Você ouviu muitas pessoas chorando aqui e ali. Ao lermos o versículo de Sofonias 14, nos diz: "Quão terrível será o dia do Senhor. A ira do Senhor virá sobre o povo, os habitantes desta terra, e muitas coisas sérias acontecerão." Seu dinheiro não pode salvá-lo, seu dólar não pode salvá-lo, seu euro não podem salvá-lo. Por quê? Procure Jesus agora, e dê sua vida a Jesus. Hoje é o dia da salvação. Hoje é um dia de libertação. Se apenas você der a sua vida a Cristo, eu sei que o Senhor o salvará, e a salvação será sua no dia do arrebatamento. Nós pedimos a você e oramos para que, mesmo que o tenha ouvido por si mesmo, você tome uma decisão agora. Talvez você esteja pronto para aceitar Jesus agora mesmo. Gostaria de aceitar Jesus? Então, você deve dizer assim: "Senhor Jesus, eu aceito você hoje, como meu Senhor e Salvador. Eu realmente acredito que foi por causa dos meus pecados que você morreu, e você ressuscitou para dar minha salvação. Portanto, hoje, confio a minha alma, meu espírito e corpo nas suas mãos, para que você seja o Senhor e Salvador da minha alma, e durante a minha vida, meu instrutor. Dirija-me nos dias restantes da minha vida nesta terra. Seja o dono da minha vida, para que eu faça a sua vontade." Por favor, compartilhe. Deus abençoe.